A morte não é necessariamente um acontecimento infausto. Nessa nossa sociedade, aprendemos que a morte é um acontecimento muito triste e infeliz. Na Índia, a morte de uma pessoa é motivo de verdadeira celebração, porque todos sabem que a alma se libertou das amarras do veículo físico. As pessoas se sentem felizes por essa alma. Quando uma extensão de alma sofre num veículo físico, ao quebrado e doentio, a morte se torna um amigo benfazejo. A medicina ocidental procura manter as pessoas vivas a qualquer custo. Essa identificação materialista nem sempre corresponde aos objetivos da alma. As pessoas precisam entender que a continuação da vida num corpo físico não é a meta mais elevada a ser atingida. Quando uma pessoa morre, ela não perde sua individualidade. Do outro lado, ela continua sendo a mesma pessoa que foi neste lado. A única diferença é que ela deixa de ter seus corpos físico e etérico. Quando morrem, quase todas as extensões de alma habitam seu corpo astral e por isso estão no mundo astral. Extensões de alma mais avançadas espiritualmente e que têm uma polarização mais mental do que emocional estarão em seu corpo mental e no plano mental. Esotericamente, esse plano de existência é chamado Devachan. Os iniciados que estão num estado de consciência ainda mais elevado encontrar-se-ão em seus corpos búdico, átmico ou de luz ou ascensionado. O lugar para onde as pessoas vão ao morrer é totalmente determinado pelo desenvolvimento que tiveram em suas vidas anteriores e na que está sendo concluída. Quando morrem, as pessoas são atraídas como um ímã para o nível de consciência que adquiriram, mas não sem antes passar pela experiência do bardo, de 3 dias. Analisaremos essa experiência com mais detalhes um pouco adiante, ainda neste capítulo. É por isso que é muito importante que as pessoas se desenvolvam espiritualmente o máximo possível enquanto ainda estão neste corpo físico. No Bhagavad Gita, Krishna disse: ao morrer é o último pensamento que determina o lugar para onde você vai. Isto é verdade, e assim de fato toda a nossa vida é um esforço no sentido de morrer com o pensamento voltado para Deus. Esse mesmo processo acontece quando dormimos à noite. O lugar para onde vamos quando dormimos é determinado pelo último pensamento que temos antes de adormecer. Se antes de dormir assistirmos ao noticiário, provavelmente terminaremos no local do planeta que é cenário dos eventos noticiados. Se, porém, passarmos algum tempo meditando, orando ou fazendo leituras espirituais, provavelmente iremos para planos de existência celestiais. Para Mahansa Yogananda, o grande santo da Índia, disse que o falecimento ou a morte das pessoas será uma experiência maravilhosa se elas tiverem um mínimo de fé e de objetivo espiritual durante a vida. Só as pessoas totalmente isoladas de sua alma e completamente materialistas e egoístas é que vibrarão nos planos astrais inferiores. A pessoa comum e o iniciado. É interessante, mas para a pessoa comum, a alma não desempenha um papel importante no processo da morte. Quando uma extensão de alma não é muito evoluída, a alma não exerce uma função importante na vida da extensão de alma, em nenhum nível da existência, nem mesmo na morte. O único papel que a alma desempenha
é o determinar o fim do ciclo da vida encarnada, quando o veículo físico degenera e é dominado pela doença. A pessoa ou extensão de alma geralmente morre quando perde a vontade de viver e quando se deixa dominar pela vontade de morrer, aliada ao processo da doença. No caso da pessoa comum, esse é um processo inconsciente. A morte do iniciado é uma escolha intencional e consciente de libertar seus veículos. O iniciado faz isso através de um ato de vontade da alma. Em alguns casos, um iniciado profundamente desenvolvido antevê o dia exato de sua morte. Na Índia, Sai Baba, em 1993, tinha 65 anos de idade. Ele disse que viveria até os 96 anos, quando passaria para o mundo espiritual. Sai Baba é um exemplo extraordinário, porque ele não só sabia quando ia morrer, mas também conhecia o corpo em que ia nascer na próxima encarnação. Também, Paramahansa Yogananda sabia o momento em que iria morrer e partiu conscientemente. Ele fez uma palestra para um grande público e, ao terminá-la, deixou conscientemente o corpo. Depois da morte, seu corpo ficou inundado de tanta luz que se manteve em perfeito estado de conservação durante quase por 3 semanas. Os agentes da funerária disseram que nunca tinham visto nada parecido.